Na batalha de hoje, teremos dois heróis que enfrentaram demônios. Na batalha de hoje será Joseph Joestar vs Tanjiro. Joseph com um soco foi capaz de desfigurar a cara de um policial. Joseph com um golpe foi capaz de fazer o Straizo perder muito sangue, sendo que Straizo deve ser apenas um pouco inferior em resistência ao Dio, sendo que o Dio resistiu à explosão do navio no final da parte 1. Joseph também forte o bastante para enfrentar o Santana, sendo que o Santana pode devorar um vampiro inteiro com muita facilidade, e ao devorar esse vampiro ele ficou mais forte. E no próprio mangá é dito que Santana é mais forte que qualquer vampiro, sendo que os vampiros são superiores aos zumbis, sendo que Tarkus, que é um zumbi, já podia cortar a lateral de um penhasco. Joseph já foi capaz de perfurar a mão do Acidice e quebrar as duas pernas do Amo, sendo que eles eram muito superiores ao Santana. E Joseph foi capaz de quebrar a lâmina do Cars, sendo que a lâmina do Cars podia partir o corpo de metal dos Troheim ao meio, sendo que os Troheim teve suas próteses planejadas para superar o Santana, ser multiquarteirão pelo menos. Tanjiro é forte o bastante para cortar uma pedra que deveria ter pelo menos uma massa de 10 toneladas. Tanjiro também pode atirar pessoas muito alto com extrema facilidade. Tanjiro foi capaz de cortar uma teia dos fios mais duráveis de Rui e depois ele foi capaz de cortar o seu pescoço, sendo que o pescoço dele é mais resistente que os fios dele. Tanjiro também pode empurrar pedras grandes por longas distâncias. Tanjiro também pode usar a marca dos caçadores de Omi e aumentar seus atributos, e com ela foi capaz de cortar a cabeça do Gyuta. Tanjiro também deve se escalar ao Doma, sendo que o Doma pode criar uma estátua de gelo gigantesca, e depois foi afirmado pelo próprio Tomioka que ele estava no nível de um pilar, e que ele foi capaz de fazer grandes estragos na luta contra o Akaza. E por fim, Muzan afirmou que Tanjiro era o rei demônio mais forte depois dele, e ele foi afirmado ter superado Muzan, sendo que Muzan é forte o bastante para arrancar um grande pedaço de um prédio apenas na força bruta. Joseph é rápido bastante para reagir aos raios líquidos oculares do Straizo, sendo que os raios líquidos oculares têm a velocidade de um feixe, sendo afirmado pelo próprio Jonathan. Joseph também é rápido bastante para desviar de um tiro da Pedra Vermelha de Aja, sendo que a Pedra Vermelha de Aja reflete a luz do sol e atira os fótons de luz. Joseph também foi rápido bastante para acompanhar e surpreender em alguns momentos o Cars, sendo que o Cars reagiu a um feixe ultravioleta cara a cara depois que ele foi disparado, e Joseph acompanhou ele, mesmo envelhecido e tendo ficado anos sem treinar. Ele reagiu a um golpe de espada do Silver Chariot, sendo que o Silver Chariot conseguiu interceptar vários raios de luz que foram comparados a lasers, e em velocidade de ataque, ele deve se escalar a Cars, que matou vários vampiros de uma vez, sem eles perceberem que foram mortos, o que faria o Joseph ter uma velocidade muito alta. Tanjiro é rápido bastante para desviar de várias ondas de som, e essas ondas foram declaradas sendo tão rápidas quanto um som de um tambor. Tanjiro também desviou de um golpe de um Oni queima-roupa, sendo que homens já podem se mover mais rápido do que o olho consegue ver. Tanjiro, durante a luta contra o Dark, conseguiu ver as faixas dele em câmera lenta e desviar delas com muita facilidade. Tanjiro também foi capaz de desviar de um golpe surpresa do Akaza, sendo que o Akaza pode acompanhar o Tomioka com a marca dos caçadores de Omi, que era superior ao Zenitsu, sendo que o Zenitsu atacou um inimigo antes que o relâmpago dele chegasse, o que por cálculos deu Mach 1830, o que já é bem mais rápido que um relâmpago, mas Tanjiro foi capaz de acompanhar o Muzan, que era superior a todas as luas e a todos os pilares, o que faz do Tanjiro como massivamente hipersônico ao. Joseph já tomou vários golpes do Santana, mas ele ainda podia lutar, e como foi dito antes, ele está acima de qualquer zumbi ou vampiro existente. Joseph também levou muitos golpes do Acidice, e também ele foi atingido pelo sangue fervente do Acidice, sendo que o sangue fervente do Acidice chega até a 600 graus. Joseph também levou uma tempestade de vento de Wamo e ele conseguiu resistir, sendo que o Wamo é forte o bastante para matar vários vampiros de uma vez, e ele também foi capaz de tirar sangue do próprio Cars. Ele também resistiu a um golpe de Ramon do Cars, sendo que o Cars afirmou que o Ramon dele era 100 vezes mais forte que o Ramon normal, e o próprio Stroheim comparou o Ramon do Cars com a temperatura do sol. Joseph também conseguiu se manter de pé uma erupção vulcânica capaz de atirar ele e o Cars no espaço, mas ele ainda podia se manter de pé, e por fim ele sobreviveu à reentrada na atmosfera, e ele mesmo assim continuou vivo. Tanjiro, quando ele estava contendo a Nezuko, ele foi capaz de sobreviver à queda de um morro. Tanjiro também conseguiu completar o treinamento do Senhor Urokudaki, que
que se consistia em desviar de armadilhas sem parar em um lugar que tinha pouco oxigênio, além de que ele também ficou dias sem comer e mesmo assim ainda poderia treinar. Tanjiro já levou um golpe de um Oni que tinha usado uma árvore para atacá-lo e ele foi atirado muito alto, mas não ficou muito ferido. Tanjiro também já foi eletrocutado, mas mesmo assim ele podia continuar lutando. Tanjiro também já resistiu a golpes do Akaza, sendo que o Akaza com seus socos pode criar grandes ondas de impacto de ar, e o mesmo já foi capaz de destruir vários andares de um prédio com apenas um soco. E Tanjiro também levou vários golpes do Muzan e continuou lutando, sendo que Muzan com apenas um golpe destruiu grande parte de um prédio, o que mostra o quão durável é o Tanjiro. A principal técnica do Joseph é o Ramon, uma técnica vinda da respiração que cria uma energia semelhante à luz do sol. Com essa técnica ele pode caminhar na água usando as ondulações, pode curar ferimentos como ossos quebrados em apenas um instante. O Ramon também é forte para o combate, podendo fazer uma pessoa desmaiar com apenas um golpe e também ser capaz de derreter a carne e os ossos do inimigo. O Ramon também pode permitir que o usuário estique seu braço por meio das articulações, assim fazendo seu braço alongar. O Ramon também permite criar barreiras, pois Joseph criou uma barreira com o cabelo dos Trohen para se defender de balas. Outra habilidade do Joseph, que vou considerar, é o Hermit Purple. Com ela Joseph pode materializar qualquer informação por meio da fotografia, e pode saber a localização de qualquer coisa e de qualquer inimigo por meio de qualquer objeto. E com ele, o Joseph pode prender seus inimigos e até transmitir o Ramon pelo Hermit Purple. Outras armas do Joseph são os claquetes que ele usa em combate, sua metralhadora Thompson que ele usou uma vez na luta contra os Traizo. Tanjiro por meio de sua respiração consegue uma grande versatilidade, pois com sua respiração ele pode se recuperar rapidamente de ferimentos que foram capazes de prejudicar ele em batalhas. Tanjiro possui a respiração da água e a respiração do sol. A respiração da água ele conseguiu dominar 10 formas dessa respiração, enquanto a respiração do sol ele conseguiu dominar 13 formas dessa respiração. Outra habilidade de Tanjiro é o seu cheiro aprimorado, pois ele sentiu o cheiro do Muzan numa área lotada de pessoas. Ele também tem acesso à marca dos caçadores de Oni, que aumenta muito suas capacidades e seu poder. E outro poder do Tanjiro é o mundo transparente, que permite com que ele veja a maioria dos movimentos em câmera lenta, o que permite com que ele desvie com mais facilidade de golpes dos inimigos. Mas depois dessa análise, finalmente chegou a hora de descobrir o vencedor. E o vencedor dessa batalha o vencedor é o Joseph. Essa foi uma batalha até que bem equilibrada no conceito da técnica de luta e treinamento, onde ambos tinham poderes parecidos, mas nos atributos físicos e em outros quesitos Joseph tinha uma vantagem. Em força ambos tinham força para destruir um quarteirão pelo menos, pois Joseph feriu os Traizo, que deve ser um pouco escalado ao Dio, que resistiu à explosão do navio que foi calculada em quarteirão, e o Tanjiro supera o Doma, que criou uma estátua de gelo que foi calculado em quarteirão também. Porém ambos superaram muito tal força, pois Tanjiro superou o Muzan e Joseph enfrentou os homens dos pilares. Mas nesse ponto Joseph leva vantagem pela imensa diferença de um homem do pilar para um vampiro como Dio. Outro ponto era em velocidade. Por mais que Tanjiro supere a velocidade de um raio e o mundo transparente permita que ele veja tudo mais lento, Joseph pode reagir a ataques na velocidade da luz e até enfrentar inimigos com uma reação mais rápida que a luz também. Então mesmo com o mundo transparente, Tanjiro teria muitas dificuldades para acertar o Joseph. Já na resistência, o ponto também era de Joseph, pois por mais que Tanjiro tenha resistido a golpes de Akaza e Muzan, Joseph resistiu ao ser lançado até o espaço por uma erupção vulcânica e ainda resistiu ao calor e à reentrada na atmosfera, além de ter levado um golpe do Ramon do Cars, que queimava com a temperatura do sol. Já em versatilidade, ambos tinham técnicas que simulavam o sol, pois a Nishirin Katana é feita de um material que absorve a luz do sol e o Ramon cria uma energia semelhante à do sol, porém o Ramon é mais poderoso e eu vou explicar, pois o Ramon conseguiu rebater os raios oculares Licks dos vampiros, e caso você não saiba o poder desses raios, o Dio com eles foi capaz de cortar nuvens ao meio como se fosse manteiga. Em no quesito poder o Ramon levava vantagem. Já na versatilidade Tanjiro tinha mais técnicas e domínios de luta, então nesse ponto ele leva vantagem. Mas depois de uma luta até que razoavelmente equilibrada, o último a ficar de pé seria o Joseph Joestar.